Ora bem, então, muito boa tarde. Antes de mais nada, queria agradecer ao Sr. Dr. Fernando Vaz e ao Sr. Dr. Augusto Magalhães a amabilidade em me convidarem para falar para uma questão que me é muito grata, que é o estrabismo. Portanto, eu espero muito brevemente conseguir que saiam daqui com algumas ideias muito claras sobre o que é um estrabismo, porque é que é importante fazer cedo o diagnóstico, na sequência daquilo que o Dr. Augusto Magalhães já vos disse, e uma ideia da forma como, na globalidade, se trata um estrabismo. Uma imagem clássica, portanto, normalmente vocês veem neste diagrama, que eu não vos consigo explicar bem, mas vê-se que um determinado ponto é visto no mesmo ponto de ambos os olhos, desde que haja alinhamento. Quando este ponto não é visto da mesma forma, há um desalinhamento ocular. E quando os olhos não estão em posição para verem o mesmo ponto, são estimulados do ponto de vista cerebral para se juntarem e verem o ponto naquele ponto, certo? E isto é muito importante para que haja uma função especial que é a estereopsia. Para haver um desvio ocular, conforme está aqui explicado, tem que haver uma perturbação, e vai haver uma perturbação, no desenvolvimento dos mecanismos sensoriais e que são motores de binocularidade. Esses mecanismos que são essencialmente a fusão sensorial, ou seja, quando nós temos um objeto de um olho e um objeto do outro, os olhos vão juntar-se para conseguirem transformar as duas imagens numa só. Porque a posição normal dos olhos em repouso, quando nós estamos a dormir, ou quando nós estamos anestesiados, ou quando nós morremos, é um olho para cada lado, não é os olhos juntos. O que é anormal é ter os olhos juntos. Para ter os olhos juntos é preciso que haja a tal fusão sensorial. Portanto, um estrabismo é um problema não dos olhos, mas é um problema neurológico. Há perturbações dos olhos que podem facilitar o desencadeamento dessa doença neurológica. Porque, como eu vos estava a querer explicar, normalmente, quando os olhos não estão alinhados, há um estímulo para os alinhar, que é para haver a fusão das imagens. E o cérebro não ter diplopia, não ver duas coisas. Qualquer um de nós, se empurrar o olho para cima, passa a ver dois, porque provocou um estrabismo. Qualquer um de nós que somos adultos. As crianças não. Quando um dos olhos não está alinhado, o cérebro desliga o olho. É como se não existisse. E, portanto, como desliga o olho, não aprende a ver com o olho, e é a tal ambliopia que o Dr. Augusto Magalhães vos falou há bocadinho. Mas para haver esta fusão sensorial, e na sequência do que ele vos disse, é preciso que as imagens dos olhos sejam parecidas, ou seja, que um olho não tenha miopia e o outro astigmatismo, é preciso que não haja alterações dos meios transparentes, ou seja, que um olho não tenha uma catarata e outro não, é preciso que a retina não tenha nenhuma toxoplasmose ou nenhuma doença do nervo óptico, portanto a retina tenha boas capacidades, é preciso que o nervo óptico não tenha alterações e naturalmente é preciso que não haja erros refrativos ou que estes estejam corrigidos. Agora reparem, eu vou procurar mostrar-vos essencialmente imagens, portanto, para ver se conseguimos que saiam daqui com algumas ideias. Reparem, este menino não tem estrabismo. Reparem, eu gostaria de ter um ponteiro para vos apontar, mas reparem no seguinte, nem com o rato consigo apontar, acho eu, também não se consegue. Reparem que o reflexo são fotografias tiradas com flash. Vocês reparam que os reflexos dos flash estão centrados em todos os olhos. Nesta imagem aqui de cima, o menino está a olhar para um dos lados e simula que tem estrabismo, porque vê-se menos branco daquele lado, naquele olho direito. Mas quando ele olha em frente, os reflexos do flash estão perfeitamente centrados. Portanto, quando as mães vos disserem assim, acho que o meu filho troca os olhos, tem fotografias em que troca os olhos, vocês digam logo, fotografias com flash, porque se não tiverem flash não tem valor nenhum. As fotografias com flash é que vos vão mostrar que os reflexos estão centrados
e que, portanto, não há ou não há estrabismo. Neste caso, como veem, os reflexos estão centrados, há um pseudo-estrabismo. Agora, reparem neste doente, que eu também tenho pena de não ter ponteiro para vos mostrar. Na imagem daquele lado, vocês veem que ele, este caso é um adulto, que tem no olho esquerdo, o reflexo está um bocadinho mais para o lado da íris do que no olho direito. Na pupila, vocês veem a pupila, no olho direito o reflexo está centrado. No outro olho está um bocadinho descentrado. É um doente que tem um estrabismo de pequeno ângulo, que às vezes são muito difíceis de diagnosticar num bebê que não está quieto. Só que eu acho que os estrabismos de pequeno ângulo são perigosíssimos, porque nós dizemos aos pais: o menino não tem nada, o menino tem os olhos direitos, porque parece que tem os olhos direitos, de facto não tem, e para efeitos da ambliopia, tanto faz, é igual ter um estrabismo de pequeno ângulo ou ter um estrabismo de grande ângulo, porque uma criança com um estrabismo de pequeno ângulo não vai usar os dois olhos, senão vê duas imagens, e como eu vos disse há bocadinho, habituou-se a desligar um dos olhos. Isto, depois da imagem de baixo, é o senhor depois do operado, com isto já corrigido. E vocês veem como agora os reflexos estão perfeitamente centrados nas pupilas dos dois olhos, simétricos. Há várias formas de estrabismo. Há estrabismos de grande ângulo, isto é um estrabismo convergente, olha-se para ele e vê-se logo, não precisa fazer nada. Os difíceis são os outros, de pequeno ângulo. Este vê-se, diagnostica-se e manda-se ao médico. Este é um estrabismo muito engraçado, muito curioso, que são estrabismos de grande ângulo, mas com fixação cruzada. Estes miúdos têm sempre os olhos assim para dentro. Então, para olhar para si, põe assim a cabeça, para olhar com este olho para cá, ou assim para olhar com este olho para ali. Estes miúdos raramente têm ambliopia, estes que fixam cruzadamente, porque eles já estão habituados a pôr a cabeça torta, olham com um olho e olham com o outro, e portanto já espontaneamente fazem a sua alternância de fixação no espaço e, portanto, não têm grandes problemas com a ambliopia. Agora reparem nesta miúda. Reparem na imagem a quadro à direito. É uma miúda que tem um estrabismo convergente, esta e a de baixo, por excesso, por necessidade de óculos. São crianças que são hipermétropes, mas uma criança hipermétrope vê bem na mesma. Por isso é que eu tiro os óculos também vejo bem. É verdade. Porque eles conseguem fazer, com muita facilidade, fazer a acomodação. A acomodação consiste em tornar o cristalino com maior poder refrativo. E se o cristalino ficar um bocadinho mais grosso, eles vencem a hipermetropia. Só que algumas crianças, não todas, a maior parte das crianças são hipermétropes, ou grande parte, e não lhes acontece nada. Mas algumas crianças, quando são estimuladas para acomodar, quando têm que pôr o cristalino com um poder dióptrico maior, simultaneamente têm um erro, têm um impulso para acomodar e simultaneamente têm um impulso para convergir. E então, eles, quando têm que fixar para ver, desperta de estrabismo. Nós pomos-lhe os óculos, tiramos-lhe a necessidade de focar, de acomodar, deixam de ter estrabismo. Porque o que os faz ter estrabismo é um impulso simultâneo ao impulso da acomodação. Nós chamamos isso de excesso de convergência acomodativa. Este outro menino tem a mesma coisa, mas ainda pior. Qualquer um de nós que estamos aqui, eu não, que já tenho idade para isso, mas vocês, para ver ao perto, o vosso cristalino tem que ficar com maior potência, com maior poder dióptrico do que quando olham para longe. Chama-se isso acomodação. Mas algumas crianças, quando têm que ver ao perto, quando geram acomodação, geram simultaneamente um outro impulso de convergência. Ou seja, os retos mediais convergem, metem o olho para dentro. E então nós pomos óculos como pomos aos velhos, como eu, que são óculos progressivos ou bifocais. Vocês reparem que ele, para perto, tem que ter uma graduação isto é um bifocal, e ele, quando olha para a bifocal, que tem mais 3 dioptrias do que o necessário, que é o que as pessoas de idade precisam para ver ao perto,
porque não conseguem, não têm elasticidade para pôr o cristalino mais forte, digamos assim. Então, as crianças têm essa elasticidade, mas se nós fizermos com que elas não precisem de a usar, elas põem os olhos direitos. E então, reparem, este menino tem uns óculos bifocais, quando ele olha para perto, pela parte de cima, troca os olhos. Mas se olhar pela parte de baixo, já não troca os olhos. Há aqui problemas neurológicos, portanto, que nós não controlamos, então arranjamos estes mecanismos imaginativos para conseguir vencer o problema. Agora, também há outras crianças, como esta que vem aqui nesta imagem, em que têm, como vocês veem na imagem do lado direito, um estrabismo. Põem os óculos, eles não têm hipermetropia, põem os óculos e o estrabismo diminui, mas mantém-se. Portanto, é um estrabismo parcialmente acomodativo. Parte dele é resolvido com os óculos, a outra parte não é resolvida com os óculos. Vai ter que ser operado para lhe resolver a parte que não é corrigida com os óculos, porque a outra parte é corrigida com os óculos. Bem. Agora, também há bebés que nascem com um estrabismo divergente. Vocês reparem neste aqui, veem muito bem que no olho direito o reflexo do flash está no bordo da pupila, enquanto no olho esquerdo o reflexo do flash está no meio da pupila. Portanto, ele está a fixar com o olho esquerdo e o olho direito está virado para fora. Tem um estrabismo divergente numa criança, portanto, de pequena idade. Mas também pode ser em adultos ou em crianças de maior idade, como é o caso deste que está aqui, um estrabismo divergente em que se vê perfeitamente que no olho esquerdo o reflexo do flash está na pupila e no olho direito não se vê sequer, porque vai ficar na transição entre a córnea e a esclera, porque o ângulo do desvio é bastante grande. Mas também há estrabismos divergentes por miopia. Todos vocês sabem, os que são míopes, sabem que para verem ao longe relaxam, apertam os olhos e há algumas crianças, quando apertam os olhos para ver ao longe, deixam fugir os olhos. Nós corrigimos-lhe a miopia, como vocês veem aqui nesta imagem, este menino que está a fixar com o olho direito, naquela imagem, e o olho esquerdo está um bocadinho para fora. Vocês põem os óculos, ele fica com os olhos alinhados. Portanto, põe os óculos, é um míope, põe-se-lhe os óculos, ele não precisa de relaxar a acomodação para ver bem, põe-se-lhe os óculos, fica com os olhos direitos. Portanto, então, já viram aqui assim vários tipos de estrabismo, alguns com componente acomodativo, basta pôr-lhe os óculos e eles ficam com os olhos direitos, outros não chega, vamos ter que intervir posteriormente. Mas há outras formas de estrabismo. E uma delas, vamos mostrar agora alguns aspectos de estrabismos mais variados. Este é o que nós chamamos o síndrome de Brown, são crianças que estão sempre com os olhos direitos, como vocês veem naquela imagem daquele lado, exceto quando têm que mexer os olhos. Este menino, quando tem que mexer o olho para cima, o do lado direito não eleva, porque tem um músculo, quem devia elevá-lo era o oblíquo inferior, só que o oblíquo superior está fibrosado, está pouco elástico e não se relaxa para o outro subir. Portanto, é uma forma especial de estrabismo, só em certas posições de olhar. Temos aqui outro também, em que vocês veem muito bem, em que esta criança tem uma paralisia do quarto par do olho direito e do olho esquerdo, e quando olha para este lado, o olho direito sobe. Quando olha para aquele lado, é o olho esquerdo que sobe. Portanto, só porque o oblíquo inferior não está contrariado pelo oblíquo superior e, portanto, eleva demasiado o olho. Temos outras crianças que em certas circunstâncias, o olho sobe sempre para cima. Vocês reparem nesta miúda, que nós temos a este desvio vertical dissociado, quando fixa com o olho esquerdo, nesta imagem, quando nós nebulizamos um bocadinho a fixação com o olho direito, se a ver pior um bocadinho com o olho direito, o olho não consegue ter uma imagem nítida, sobe para cima. Quando nós pomos-la a fixar com o olho direito, se nebulizarmos um bocadinho a imagem do olho esquerdo, pomos-la menos nítida, o olho, pimba, sobe lá para cima. Portanto, é um outro tipo de desvio que só acontece em certas circunstâncias e eu estou-vos a chamar a atenção para isso, porque aparecem os pais e dizem assim, meu filho troca os olhos. Vocês olham para ele e não vos parece nada a trocar, porque ele, em fixação normal, está com os olhos direitos. Só em certas circunstâncias é que tem estrabismo. Isto também é outra forma especial de estrabismo, que é o chamado, é uma forma que nós chamamos de síndrome de Duane, em que vocês veem que ele, quando olha para este lado, mexe os olhos, mas quando olha para aquele,
para a direita, o olho esquerdo não consegue virar e, além disso, sobe. Portanto, é retraído, como não consegue virar, é repuxado para cima. Chama-se isto um upshoot. Mas também há outras crianças que têm sinos fibrosos. Vocês reparem nesta miúda que está aqui. Nesta imagem aqui deste lado, isto é como ela está sempre, com os olhos, as pálpebras meias fechadas, com uma ptose palpebral bilateral. Vocês levantam-lhe as pálpebras e os olhos estão virados cá para baixo, e a miúda, para ver, tem que andar assim com o queixo todo levantado. Tem um torcido, tem que andar sempre assim, porque ela assim tem as pálpebras fechadas. Assim é que consegue ver. É uma forma especial de estrabismo por fibrose dos músculos extraoculares. São músculos que já não são músculos, ou melhor, são em parte músculos, em parte colagênio, e por conseguinte há uma fibrose e isto gera estas formas especiais de estrabismo. Isto é outra senhora que também tem uma forma especial de estrabismo. Vocês reparem que o olho esquerdo está sempre virado para fora e ela, para ver em frente, tem que virar a cabeça toda para o outro lado. Ela, para ver para lá, tem que ver com este olho, tem que andar com a cabeça assim, que é porque o olho não sai do sítio, está sempre virado para fora e ela tem que pôr a cabeça nesta posição para conseguir caminhar e fazer a sua vida normal. Esta é uma senhora também com uma paralisia do sexto par, em que vocês veem que ela, por isso é que eu vos estou a chamar a atenção para o torcido, para a posição da cabeça. Muitas vezes, quando uma pessoa torce a cabeça, crianças ou adultos, é sempre para buscar uma posição em que consigam ver sem diplopia ou ver melhor com os olhos. Esta senhora, se não torcer a cabeça, não consegue olhar em frente. Ela, para olhar em frente, tem que pôr assim, para olhar assim para cá. Senão não consegue, os olhos não viram para os lados, porque ela tem uma paralisia do sexto par em consequência de uma acidente de viação. Portanto, a chamar sempre a atenção para o torciclo, este é um menino que vira a cabeça assim um bocadinho para o lado, porque tem uma paralisia do quarto par. Ele assim está com os olhos direitos. Ele põe a cabeça inclinada para ter os olhos direitos. Porque se não puser a cabeça inclinada, um dos olhos sobe e então ele vê duas imagens. Então ele consegue compensar torcer a cabeça. Portanto, vocês vão ver muitas vezes isto na vossa clínica. Pessoas, crianças sobretudo, que vos aparecem, meu filho torce a cabeça, está a olhar para a televisão com a cabeça inclinada. Muitas vezes está com a cabeça inclinada, porque se estiver com a cabeça inclinada, não vê duas imagens. E, por conseguinte, ele procura aquela posição da cabeça para poder estar a ver com conforto. Conforme, portanto, realço o que já disse há bocadinho do Dr. Magalhães, a necessidade de diagnosticar cedo por causa da ambliopia e porque, conforme eu vos disse, uma criança que tem o olho desviado não usa esse olho, senão tinha diplopia. E, portanto, como não usa o olho, não desenvolve sensorialmente a visão, conforme vos foi dito há bocadinho, e, por conseguinte, vai ter ambliopia em consequência do estrabismo. Portanto, terem atenção num estrabismo à acomodação, que foi isto que eu vos falei, a convergência acomodativa, ou seja, quando a pessoa olha para perto, foca para perto, desperta uma convergência, terem atenção à hipermetropia, que obriga a acomodar mais do que é habitual, terem atenção à diferença de um olho para o outro. A anisometropia é uma palavra que quer dizer que um olho tem uma graduação, o outro tem outra. Quando um olho tem uma graduação que não é igual ao olho do outro lado, isso é um fator que dificulta a fusão e, portanto, permite o desenvolvimento de um estrabismo. Como é que se trata um estrabismo? Primeiro, prescrever os óculos. Num estrabismo, pelos motivos que eu expliquei e que vocês com certeza perceberam, é importantíssimo, é fundamental haver o tratamento óptico dos erros refrativos. Primeira coisa é saber se a criança precisa de óculos e se precisa de óculos, pôr-lhe os óculos para ele não ter que fazer esforço, quer de acomodação, quer de relaxamento da acomodação, para não lhe provocar alterações na oculomotricidade. Quando rastrear as crianças de estrabismo cedo, pelos motivos que já vos explicaram e que eu não vos vou estar a insistir. Portanto, primeiro, tratamento óptico dos erros, O rastreio que já vos foi mostrado, eu sempre fiz este rastreio e mostro-vos aqui alguns casos da minha casuística. Vocês veem aqui, por exemplo, esta casa é um menino com 2 anos e meio e fizemos-lhe o rastreio e eu depois fui fazer a cicloplegia, que se mostrou uma refração completamente parecida com a que estava aqui no rastreio, uma hipermetropia, cerca de uma dioptria e meia.
Neste aqui, reparem, uma criança que fizemos a mesma coisa, verificamos que há um astigmatismo grande, de cerca de 2 dioptrias e meia, que é perfeitamente compatível, portanto, verificável após cicloplegia, este semelhante. Isto é uma criança com 2 anos, isto foi feito em 2009, e foi em 2011, ele tinha na altura 2 anos, e por conseguinte tem um pequeno astigmatismo bilateral, que não é muito importante. Este aqui, reparem bem como nós com este rastreio, isto foi efetuado em 2010, numa criança com 1 ano, reparem, 1 ano e pico, e reparem como nós conseguimos, só com este rastreio que o Tom Magalhães vos mostrou, identificar uma anisometropia enorme. Ele no olho direito tem uma miopia de quase 10 dioptrias, e no olho esquerdo nada. Esta criança, portanto, ia sempre passar despercebida. Foi apanhada cedo, foi tratada e naturalmente não vai ter ambliopia porque vai ficar a ver em condições, porque foi diagnosticada ao 1 ano e meio. Outra criança parecida também com uma pequena anisometropia. Reparem que no olho direito ela tem uma refração superior ao do olho esquerdo, e por aqui fora. Outra criança com 1 ano de idade, 1 ano e meio, em que se consegue identificar uma hipermetropia grande dos 2 olhos e por aí fora. Bem, isto já vos falei, estava só aqui a repetir para tornar a chamar a atenção para esta parte que é importantíssima, na fusão sensorial. Para haver fusão tem que haver, que a anisometropia tem que estar anulada, a hipermetropia tem que estar anulada, o astigmatismo tem que estar anulado e a miopia tem que estar anulado. Os erros refrativos dependem da forma e do tamanho do globo ocular. Nós costumamos dizer, para explicar aos pais, normalmente uma criança que tem um astigmatismo grande tem um olho que não é bem redondinho, é assim um bocadinho ovalado, para um lado, para o outro. Por conseguinte, tem a ver, os erros refrativos têm a ver com a forma do globo ocular, conforme sabem do vosso curso de medicina. Normalmente as crianças muito pequenas são hipermetros, têm olhos pequeninos, e depois aquilo há um processo que nós chamamos de hemetropização, ou seja, com o crescimento os olhos vão crescer um bocadinho e ficar próximo do normal. Segunda parte do tratamento do estrabismo é a profilaxia da ambliopia, que já vos foi falado. Como é que se trata a ambliopia? Neste caso, temos que fazer a prescrição da refração e a anulação da anisometropia. E como há um estrabismo, temos que tapar o olho fixador para obrigar, do ponto de vista neurológico, a serem usados os neurónios atribuídos ao olho que está desviado. Pode-se isso com oclusão, pode-se também, em casos mais benignos, ou casos mais suaves, em ambliopias menos graves, fazer a penalização farmacológica. O que é que a gente faz? Vai ao olho fixador, ao olho que vê, pomos-lhe atropina. E então a criança não consegue ver ao perto com esse olho, tem que usar o outro. Portanto, são ambliopias, portanto, pouco relevantes. Ou então também, outro método de tratar é a penalização óptica do olho fixador. Ou seja, nós vamos a uma criança, por exemplo, tem uma graduação de 1 dioptria num olho, e a gente põe-lhe 4. E então ele não consegue ver bem ao longe com aquele olho, só vê ao perto, mas é obrigado a usar o outro para ver ao longe, para ver a televisão. Terceira fase, anulação cirúrgica do desvio. Portanto, depois de nós identificarmos o desvio, depois de nós prescrevermos os óculos, depois de nós corrigirmos a ambliopia, então vamos anular o desvio com um processo cirúrgico. Porque temos os pais perguntam-me sempre, mas porquê é que a gente tem que atuar cirurgicamente? Porque, de facto, nós não conseguimos anular as ordens que vêm da cabeça para os músculos. Então temos que colocar os músculos noutra posição para que essas ordens que continuam a vir não sejam eficazes. Uma criança tem o olho para dentro, aquele reto medial puxa o olho para dentro. Então nós temos que pôr de maneira a que a ordem neurológica, que gera impulsos nervosos, que vão dar ordem ao reto medial para puxar o olho para dentro, ou ao reto medial para puxar para fora, temos que pôr de maneira em que a ordem que continua a vir não seja eficaz. Portanto, temos que amarrar o músculo para que ele não seja eficaz. É isto que a gente vai fazer com a cirurgia.
aqui tem uma imagem para que vos fala precisamente, eu agora não tenho aqui o ponteiro, mas veem que naquela imagem o contacto com o músculo é muito grande, nesta imagem aqui, quando o músculo está virado para aquele lado, já não é. E a nossa cirurgia baseia-se nisto, na anulação ou na modificação do arco de contacto. Portanto, e como é que a gente modifica? Vem esta imagem aqui de cima, em que a gente pega no músculo, corta, ou nesta aqui de baixo, e chega mais para trás. Se vocês tiverem uma porta com um puxador, se o puxador estiver na ponta da porta, com um bocadinho de força, vocês abrem a porta. Se estiver a meio da porta, tem que fazer muito mais força para conseguir abrir a porta. Se estiver mais no extremo, com menos força abrem a porta. Portanto, se nós temos um músculo que puxa um olho num determinado ponto, se nós chegarmos, e que tem sempre a mesma força, o impulso nervoso é sempre o mesmo, para provocar a rotação do globo, para abrir a porta. Se nós pegarmos números, podemos mais para trás, essa força já não é suficiente. Seria precisa mais força e o cérebro não manda mais força. Por conseguinte, se nós pusemos o músculo mais atrás, a força que lá existe não é eficaz e, por conseguinte, ele não roda o olho para dentro como estava a fazer. É o que vocês veem aqui nesta imagem de baixo, em que nós chegamos no músculo mais para trás, para a força rotatória, os impulsos que geram uma determinada força rotatória não serem eficazes porque o puxador ficou mais longe do bordo da porta. E o mesmo nós fizemos ali com outra técnica em que amarramos a parte posterior do músculo ao olho e o músculo assim não consegue rodar da mesma maneira. Isto é só para vos dar uma ideia das técnicas que nós usamos. Desculpem, mandei para trás. Pronto, esta é outra técnica também em que nós pegamos no músculo conforme vem ali e vamos pô-lo mais à frente, junto ao limbo, precisamente para tornar mais eficaz, neste caso mais eficaz, a força rotatória imprimida ao globo. Portanto, isto são alguns exemplos de doentes operados. A parte de cima tinha um estrabismo de pequeno ângulo, conforme vê na imagem de cima, após a operada ficou com os olhos direitos. Esta é também uma imagem de uma menina que foi preciso operar 2 vezes. Reparem que ela acolá tinha o olho esquerdo todo para dentro, foi operada, ficou com um desvio a dois músculos, ficou com um desvio melhor, mas depois só a partir da segunda operação ele ficou com o desvio completamente anulado, conforme vocês veem ali. Este era um jovem futebolista, que tinha um olho para cada lado, nesta imagem de cima. Depois nós operámos, fizemos uma retroinjeção grandíssima dos 2 retos laterais, ficou quase na mesma. Isto quando nós mexemos nos retos mediais, é que ele ficou com os olhos direitos, conforme vocês veem aqui embaixo. Isto é um quadro semelhante, vou passar adiante. Agora, muito brevemente, para não nos alongar mais, 3 questões. Sempre identificar o fundo do olho, porque uma criança pode trocar um olho, habitualmente, porque tem um erro refrativo ou impulsos anormais, mas pode ter uma lesão dentro do olho, no nervo óptico, pode pôr um tumor, um retinoblastoma, como é o caso que vocês veem aqui. Reparem que esta criança tem um retinoblastoma bilateral. Naquele olho, o retinoblastoma ocupa a mácula e ele não vê com aquele olho. Mete o olho para dentro, mas neste lado não ocupa a mácula e por isso é que é o olho fixador. Isto são imagens casuísticas nossas de retinoblastomas, são doenças complicadas e graves e cujo primeiro sintoma, muitas vezes, é um estrabismo. Isto aqui é uma criança que tem uma doença do nervo óptico e, portanto, não pode fixar com este olho. E, por conseguinte, desvia o olho. Há sempre pensar que pode haver síndromes restritivos. Reparem que esta criança tem um cisto dermoide por trás do globo, conforme vem ali em cima. E é esse cisto dermoide que lhe desvia o olho, portanto, sempre terem atenção, para além de um estrabismo, para além destas banalidades que eu vos disse, pode haver outras coisas por trás disso. Reparem que este tem um hemangioma, conforme vocês veem aqui nesta imagem. Este hemangioma é suficiente para empurrar o olho para dentro e, portanto, provocar um estrabismo convergente. Portanto, por trás de um estrabismo pode haver lesões diferentes. Este aqui, assim, é um doente, tem um meningioma que lhe provoca um estrabismo. Vem este nervo óptico
completamente diferente deste lado do que do outro lado. Reparem, este é um doente, vê muito bem por trás, tem um estrabismo, e vocês veem ali por trás do globo um tumor, que é um linfangioma. E agora reparem nesta miúda que está aqui, que é um caso dramático, porque é uma criança que nos aparece uma sexta-feira com o olho acuado, com o olho todo para cima. Na segunda-feira aparece assim, um fim de semana depois, e o que ela tem é um tumor do reto lateral, um rabdomiossarcoma, morreu também, passado pouco tempo, que estes rabdomiossarcomas são muito invasivos e são muito difíceis de tratar. Mas, portanto, isto tudo para vos chamar a atenção, com o estrabismo, geralmente é isto que eu vos disse, mas pode não ser, tem que ser olhado com bastante empenho. Um distiroidismo, vem aqui este senhor, tem olho para cima e para baixo, porque tem uma infiltração dos músculos oculares por uma doença sistémica. Uma leucocória, reparem, esta criança tem aqui uma opacidade nos meios transparentes do olho esquerdo, a qual vem bem um ar rosa de um lado, uma leucocória do outro, e aquilo é um retinoblastoma, e em baixo também vem um doente, portanto, em que num dos olhos tem uma catarata e, portanto, não pode ver com esse olho, não fixa com esse olho, vai ter um estrabismo. E pronto, essencialmente era isto, umas imagens, portanto, que espero vos tenham dado algum interesse, que tenha sido claro no que vos procurei dizer, e mais nada. Muito obrigado, Dr. Jorge Breda, pela sua excelente apresentação, que foi muito didática. Não sei se alguém tem alguma questão a colocar. Parece que não. Eu tenho uma. Acha interessante e importante que ensinar a um colega de Medicina Geral e Familiar o cover test? Se vale a pena eles fazerem? Eu acho, sim. Acho importante, mas eu penso que isso sabem todos, que mandam, foi-lhes ensinado no curso de Medicina, não é? Portanto, olhar para um objeto e, portanto, tapar um olho e ver se o outro mexe. Eu penso que isso é uma situação que... Mas acho muito importante. Sobretudo, tem interesse naqueles miúdos, nos tem grande ângulo, pronto, portanto, vocês diagnosticam o estrabismo, está diagnosticado, têm que o referir. Naqueles que têm dúvidas, é que têm interesse mandar olhar para um ponto, um objeto, um boneco, uma coisinha qualquer, tapar-lhe um olho e ver se o outro olho mexe. Tapar-lhe este olho e ver se o outro olho mexe. É o cover test que vos ensinaram durante o curso de Medicina. Se o olho mexe um bocadinho de nada, é porque tem um estrabismo de pequeno ângulo. E conforme eu vos disse há bocadinho, para mim, os estrabismos de pequeno ângulo são muito perigosos, porque são aqueles que as pessoas deixam passar e que são aqueles que são tão geradores de miopia como um estrabismo de grande ângulo. E por isso é que o Dr. Augusto falou há bocadinho nas anisometropias. Uma criança, os mais perigosos não são as crianças que veem bem, melhor, não são aquelas que veem mal. Esses, os pais notam logo aqueles que veem mal. Os mais perigosos são aqueles que os pais julgam que veem bem, só que de um olho não veem, porque têm uma anisometropia, num olho tem uma gradação normal, no outro olho não tem. E, portanto, não usam bem esse olho e, por conseguinte, vão ter ambliopia.